Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 3. Lucas, capítulo 8, versos de 1 a 3. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Vamos orar, meus irmãos, e pedir ao Senhor que fale conosco nesse momento de exposição das Escrituras. Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos como família da fé na casa do Senhor para adorá-lo, para cultuá-lo, para bendizê-lo. E agora, Senhor, nós vamos ouvir a voz do Senhor por meio da exposição da Escritura. Que o Senhor tenha misericórdia, especialmente da minha vida, e fale ao coração dos meus irmãos, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, o que tem definido as suas prioridades? O que você tem definido como suas prioridades? Na sua caminhada cristã, na sua vida? O que você tem colocado como algo primário? O que chama a sua atenção? O que você faz com o tempo que Deus te dá? A gente reclama, né? Nossa, passa muito rápido. Meu Deus, já estamos terminando mais um ano. E os anos vão se passando. Mas o que eu faço com o tempo que Deus me dá? O que eu faço com os recursos que Deus coloca na minha vida? Será que eu e você, de fato, temos vivido para algo que realmente importa? Talvez muitos de nós façamos algumas coisas muito importantes durante toda a nossa vida. Mas, quando nós formos embora, o que ficará? Qual é o legado que vamos deixar? Onde nós temos investido a nossa vida? Será que nós realmente temos investido em algo que realmente importa? Algo que ultrapassa os limites que estão ligados a nós mesmos ou a esse mundo? Imagine viver, como seria viver com um propósito tão claro, que define tudo o que você faz, que direciona você para tudo o que você deseja, pensa e escolhe. Tudo aquilo que você tem, os seus bens, os relacionamentos, aquilo que você faz. Imagine que você tem um propósito e que isso direciona você para qualquer escolha que você faça. Pense num chamado tão poderoso que transforma completamente a sua vida. A maneira como você pensa, deseja e escolhe. Que impacta os seus relacionamentos. Que impacta o seu casamento.
a educação dos seus filhos, a relação com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus primos, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos. Meus amados, é isso que o reino de Deus faz com a gente. Ele nos dá propósito. Ele nos dá significado, nos dá razão, nos dá sentido para fazer aquilo para o qual nós fomos criados. Viver para a glória de Deus. No texto que nós lemos, nós vemos aqui um retrato inspirador de pessoas que encontraram esse propósito para a sua vida. Nós estamos chegando ao final desse ano. Estamos já no mês de novembro, o último final de semana de novembro. Semana que vem, já iniciamos o último mês do ano. Nessa semana nós teremos o nosso culto de gratidão ao Senhor, de ações de graças. E talvez você possa olhar para esse ano e pensar assim, este ano foi o ano que Deus transformou a minha vida. Este ano foi o ano que Deus invadiu meu coração, não me deixou no estado que eu estava e agora muda totalmente o rumo, o propósito da minha existência. Foi isso que aconteceu com essas pessoas que o texto relata, que eles, ao ouvirem Jesus, são transformados pela graça redentora. E agora passam a viver para o reino de Deus, para glorificar o Senhor. O que é mais impressionante é que, como cada uma dessas pessoas que nós lemos aqui no texto bíblico se envolve de maneira única. E Jesus lidera esses queridos com urgência, com prioridade, mostrando a graça do Senhor. E aí nós vemos aqui que o texto relata sobre algumas mulheres que expressam a sua gratidão ao servir ao Senhor, respondendo àquilo que Deus faz. Unidos nesse propósito de glorificar ao Senhor. Eu fico pensando, querido, e nós? Será que nós vivemos aquilo que o Senhor deseja que vivamos? Com essa paixão, com esse amor, respondendo a esse Deus que nos transformou? Nós temos estudado e temos exposto, nós já estamos aqui no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, essa exposição longa e demorada, que ainda vai levar algum tempo, porque nós temos vários capítulos ainda para expor. Nós estamos apenas no capítulo 8, no primeiro terço, começando o primeiro terço, terminando o primeiro terço desse evangelho. E nós temos visto e vimos como o Senhor Jesus tem se manifestado e mostrado a sua presença, as suas prerrogativas de enviado de Deus, por meio das ações, dos milagres, dos ensinamentos, e como isso tem impactado o seu contexto. Nós temos visto isso. Na semana passada, nós aqui ouvimos na exposição da Escritura o momento que Jesus está na casa de um fariseu chamado Simão e uma mulher pecadora vai até o encontro de Jesus e ali derrama a sua vida diante do Senhor. Nós vemos ali o contraste entre aqueles que olham para si mesmos e não percebem a graça de Deus, mas de maneira legalista vivem. E vimos como que a graça alcança aqueles que são transformados por Cristo Jesus. E hoje, queridos, nós vemos o ministério de Jesus sendo continuado e vemos que o texto bíblico mostra que ele percorre cidades, aldeias, anunciando o evangelho. E ele está acompanhado por seus discípulos e por um grupo de mulheres
que foram curadas, libertas por Jesus. E essas mulheres não apenas testemunharam da transformação nas suas vidas, mas também se uniram ao ministério de Jesus, contribuindo ativamente nesse ministério. Tendo isso como pano de fundo, meus irmãos, eu quero falar com os irmãos nessa manhã sobre o seguinte tema: vivendo para o reino. Vivendo para o reino. E nós vamos aqui olhar nessa vida para o reino, para a glória de Deus, a transformação, a unidade e o serviço. E, em primeiro lugar, eu quero olhar para o ministério de Jesus e compreender que o reino de Deus é proclamado com prioridade, com urgência. É isso que nós vemos. Nós vemos o próprio Cristo fazendo isso. O texto diz: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Esse primeiro verso do capítulo 8 mostra que Jesus está ativo. Jesus está comprometido com o seu propósito, com a sua missão. E a sua missão principal era proclamar as boas novas do reino de Deus. E quando nós olhamos para a Escritura, é preciso nós nos atentarmos para alguns detalhes. É interessante que quando você começa a estudar a Bíblia, querido, você precisa estar atento a esses detalhes. As palavras não estão ali por acaso. Elas estão ali com uma ênfase, elas estão ali com uma finalidade. E essa finalidade é aplicar essa palavra e falar ao nosso coração. E é interessante que o texto nos mostra algumas particularidades. E quando nós olhamos para esses versículos, nós vemos aqui algo que aparentemente é muito comum, mas que tem um impacto muito significativo no texto. Lucas diz que Jesus andava. E se você for pensar em andar é uma coisa mais simples. Só quando você fica impossibilitado de fazer isso que você vai perceber a necessidade dessa coisa tão simples e trivial, que é andar. Mas a Bíblia diz que Jesus andava, e andava onde? De cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E esse verbo andar aqui é um verbo que, obviamente, transmite movimento. Mas não só o movimento de eu andar para aqui e para lá e andar na minha caminhada. Eu não sei você, mas eu tenho procurado andar bastante, né? Tenho marcações aqui para ver quantos passos eu dou no dia, para queimar as calorias e assim por diante. Então, uma coisa que eu sempre pedi a Deus, antes mesmo de vir aqui para a Vila Pompeia, eu falava: Senhor, me ajuda a morar num lugar perto da igreja. Eu gostaria de ir a pé para a igreja. E hoje eu tenho essa possibilidade. Tenho que subir, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vou 3, 4 vezes por dia indo para casa. Aos domingos, por conta da família, a gente desce de carro, né? Mas poderia vir andando, que era mais fácil. Então você está em constante movimento. Nós andamos o tempo todo. E deve fazer caminhadas, deve andar, enfim. Mas o fato aqui é que o texto não está falando desse andar, desse tipo de andar, de contar os passos. E agora a gente tem esses relógios que marcam quantos passos nós damos, né? Então, dou 12 mil passos por dia, 13 mil passos por dia, 10 mil passos por dia. Então é sobre isso que o texto está falando. Jesus estava dando tantos passos de cidade em cidade. Não é essa a ideia do texto. A ideia do texto é que é transmitida aqui é que o ministério de Jesus é ativo, é contínuo. Ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo aquilo para o qual ele veio a este mundo: falar da boa nova, proclamar o evangelho. A ideia aqui é que o ministério de Jesus não é estático, não é restrito a um local. Então ele não chegou lá no seu contexto e ficou na sua cidade natal, e ali as pessoas tinham que vir até ele. Não, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, proclamando o evangelho. Isso revela a natureza itinerante do seu ministério, da incansável dedicação com que ele buscava alcançar aqueles que o Senhor havia dado a ele.
proclamar o evangelho. E é interessante que quando ele é assunto ao céu, ele diz para que o evangelho fosse pregado até os confins da terra. E o que me chama a atenção é que Jesus não tinha um plano B. Eram aqueles que ele chamou, aqueles discípulos. E pela graça, o plano de Jesus foi muito bem sucedido, porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui, alcançados pela graça. Então ele não ficou apenas num local esperando que as pessoas viessem até ele. Ele foi ao encontro das pessoas que necessitavam das boas novas. O texto ainda diz que ele ia nestes lugares pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E aqui, mais uma vez, claramente, nós vemos esse desejo, este amor, esse empenho, essa paixão de espalhar a mensagem do reino. E o tema central aqui pregado por Jesus é o evangelho, é a redenção, é a boa nova, mostrando que ele era aquele que veio para nos redimir. A boa notícia é que Deus está redimindo as pessoas, o mundo, por meio de Jesus, oferecendo salvação e nova vida. E essa mensagem, meus queridos, ela é urgente. Essa mensagem é urgente por quê? Porque ela traz salvação àquele que está perdido. Ela traz vida eterna àquele que está perdido. Agora, pense comigo, meu irmão. Imagine que você é um médico, pesquisador, e você descobre a cura para o câncer, que aflige e assola a vida de muitas pessoas. O que você faria com isso? Descobrir a cura do câncer. Você ia guardar essa descoberta? Você ia segurar ela para você mesmo? Ou você queria já, na hora, fazer uma selfie, postar nas mídias sociais, já enviar para todos os seus contatos do WhatsApp, sair gritando na rua, dizendo assim: eu descobri a cura do câncer, olha, vem aqui falar comigo, porque eu sei como vocês podem ser curados, eu sei como evitar isso. Eu sei como vocês podem ter uma vida saudável, uma vida abençoada, afortunada. Eu tenho a solução. Ou você ia guardar isso para você mesmo? Você percebe, meu querido? O que você recebeu por meio de Cristo é muito mais significativo do que a cura de uma doença mortal. Porque não é algo que liberta-nos fisicamente apenas, mas é algo que nos liberta para a eternidade. Você recebeu de Deus, o Senhor, o Criador, o sustentador de todas as coisas, a solução para a coisa mais terrível que já aconteceu neste mundo, que é o pecado. E a solução não é simplesmente uma coisa momentânea. Não, é uma pessoa. É Cristo, é o Senhor, é o Salvador. Mas sabe o que nós temos feito, meus irmãos? Nós estamos como essa pessoa que descobre algo maravilhoso e não quer contar para ninguém. Quer guardar para si. Eu descobri, vai ser só para mim. Se Jesus deu prioridade à proclamação das boas novas, queridos, nós que somos seus discípulos, alcançados por Jesus, transformados por Jesus, redimidos por Cristo, sabe o que eu e você temos que fazer, querido? Nós temos que contar para todas as pessoas daquilo que Jesus fez. Eu não posso me calar.
Eu não posso ficar parado e vendo as pessoas sem entender o propósito da sua existência, o significado da sua vida, a razão por que estão aqui. Eu tenho que compartilhar para que elas tenham sentido naquilo que elas façam, naquilo que elas fazem. E o Senhor chamou você, querido, chamou a mim para nós compartilharmos este evangelho. Meu irmão, eu volto a perguntar para você. O reino de Deus é prioridade na sua vida? Como você compreende a centralidade do evangelho na sua vida? Você tem intencionalmente compartilhado esse evangelho? Talvez com a sua esposa, que não teve um encontro com Jesus, com seu esposo que não teve um encontro com Jesus, com um filho que não sabe quem é Jesus, e você vê ele andando, dando passos, sem saber para onde vai. Só que você sabe para onde nós temos que ir. Porque a Bíblia mostrou isso para você. Isso foi revelado por Cristo Jesus. Isso foi revelado por Deus. E o que nós temos feito, meus irmãos? Será que nós temos priorizado esse reino na nossa vida? Por isso, meu querido, eu quero convidar você a ser intencional, dizendo: Senhor, me ajude a romper as barreiras que eu mesmo coloco diante de mim, para que eu possa compartilhar o evangelho na minha casa, com os meus familiares, com os meus vizinhos, no meu trabalho, aonde eu vivo. Como é que você pode fazer parte disso, querido? Quem é que você conhece? E assim, irmão, deixa eu dizer uma coisa muito prática para você agora. Não pense, quando a gente fala de evangelizar e pregar e evangelizar o mundo, não pense que você vai ser um missionário, talvez, e pode até ser, espero que Deus chame missionários aqui, como o reverendo Gessé, reverendo Gerson, reverendo Vladimir, reverendo Henrique, que estão em outros países. Ou alguém que vai plantar uma igreja. Mas, querido, pense em uma pessoa. De maneira muito evidente e prática. Quem você pode compartilhar o evangelho? Uma pessoa. Se você quiser pensar 2, 3, tudo bem, pode colocar. Não mais do que isso. Mas, a princípio, para ser muito prático, pense em uma pessoa. Quem é essa pessoa que você vai compartilhar o evangelho? E, querido, não pense que é só num momento. Muito provavelmente você que está aqui foi evangelizado, foi alcançado por algum amigo, algum parente. E não foi assim, num momento único. Talvez até tenha sido, em alguns casos, mas na maioria das vezes não foi assim. Na maioria das vezes o que acontece? É uma caminhada junto. Aí você fala assim: puxa vida, olha, aquele irmão falou do amor de Deus para mim. Quem sabe um familiar levou você na igreja e aí você foi despertado, Deus abriu os seus olhos. Mas, querido, pense nisso. Por isso que nós temos falado, queridos, de pregar o evangelho aqui no nosso bairro, na nossa cidade, mas a escala que nós fazemos isso é 1 a 1, através dos relacionamentos. Então pense e comece a orar por essa pessoa. Comece a colocá-la diante de Deus, para que Deus toque no coração dela, para que Deus lhe dê oportunidade de compartilhar o evangelho. Se mova nesse sentido. É isso que nós vemos em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, nós vemos que este evangelho, o reino de Deus, ele transforma a vida das pessoas. Mas ele não só transforma o reino de Deus, ele transforma a vida, as vidas e une especialmente pessoas diferentes. Verso 2 diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras. É interessante, queridos, que o texto aqui destaca 2 grupos de pessoas, 2 grupos principais aqui nesse texto, que seguiam a Jesus.
os 12 discípulos, nós vemos no versículo 1, e algumas mulheres que experimentaram a transformação profunda da vida delas. Encontraram propósito, encontraram sentido e significado para a vida delas. E isso revela duas realidades muito importantes. A primeira é a transformação pessoal. Nós vemos aqui o texto falando sobre Maria Madalena, que teve uma vida atormentada, oprimida por espíritos malignos. E a menção de Maria Madalena é notável, porque ela é identificada como como alguém que saiu dela 7 demônios. Dá para você imaginar isso? Alguém carregada de demônio? Eu espero que você nunca tenha experimentado isso. Ser oprimido nesse nível. Mas você consegue imaginar uma pessoa que é oprimida por demônios? Queridos, a nossa vida nesse mundo marcado pelo pecado, sem demônio nenhum, já é difícil. Imagina com 7 demônios junto com você, te oprimindo o tempo todo. Fala, ai credo. Bate na madeira, né? Não, não bate na madeira não, esse negócio não existe, irmão. Isso é crendice. O que nos liberta é Cristo. E Cristo liberta Maria Madalena de uma profunda opressão. E ela tem uma transformação total na vida dela. E a explicação da presença dos 7 demônios pode ser entendida como essa relação com essa opressão espiritual severa. E ela é liberta disso. E isso mostra um exemplo claríssimo da autoridade de Jesus sobre todas as coisas, sobre as forças do mal, e mostra a redenção que ele oferece para quem está cativo espiritualmente, para quem está escravizado espiritualmente. Então Maria Madalena foi essa mulher que foi liberta, transformada. Mas o texto menciona outras mulheres, como Joana, esposa de Cusá, um oficial de Herodes, cujo papel aqui mostra que esta mulher investia no reino de Deus. E uma outra chamada Susana, cujo papel não é especificado aqui, não é detalhado, mas o fato é que Joana, por exemplo, sendo esposa de um oficial de Herodes, sugere uma mulher de certo status social. O que amplifica essa ideia de que o evangelho de Jesus ele transcende barreiras sociais, culturais, atingindo pobres quanto aqueles que são mais abastados socialmente falando. Então o evangelho do Senhor alcança pessoas diferentes. Mas o que me chama a atenção é que essas mulheres tiveram esse encontro com Jesus. E esse encontro mudou completamente a história de cada uma delas. Ele não apenas as libertou, mas Deus dá um propósito novo para cada uma delas. E agora elas sabem qual é o caminho que elas devem andar, para onde elas devem andar, o que elas devem fazer. Então essa é a primeira coisa que se destaca aqui nesse versículo, a transformação. A segunda coisa que eu vejo de destaque aqui é essa unidade bela, maravilhosa do evangelho na diversidade. Veja como o exemplo é maravilhoso. Entre essas mulheres estava Joana, esposa de Cusá, Susana e Maria Madalena. E muitas outras mulheres, diz o texto. Aí nós vemos que os discípulos estavam andando com Jesus. Então você vê pescadores, você vê mulheres ricas, pessoas que eram marginalizadas porque eram oprimidas. Não, você tem demônio, você não vem aqui. Querido, você percebe o que o reino de Deus faz? Ele une pessoas. O reino de Deus une pessoas de todas as condições e histórias sob algo poderoso, sobre o senhorio de Cristo. Sobre o direcionamento de Cristo. E ele nos ensina que independente da nossa origem,
da nossa criação, de onde nós viemos, nós somos unidos por meio de Cristo. Eu fico maravilhado, queridos, em olhar para vocês aqui e perceber, talvez, origens diferentes, criações diferentes, de lugares diferentes. E por mais que você esteja aqui nessa igreja e tenha afinidades em comum com algumas pessoas, gostos, desejos semelhantes, o que nos une é que nós somos de Cristo, da família da fé. Talvez, se não fosse isso, nós não teríamos relacionamento uns com os outros. Mas o Senhor nos uniu. E o Senhor nos coloca juntos. Por isso, queridos, é necessário nós valorizarmos a diversidade que existe no nosso meio. Deus chamou pessoas diferentes, de histórias diferentes, com contextos diferentes para caminharem juntas. E o que nos liga? Nos liga é que nós somos, cada um de nós, cada um que está aqui nessa manhã, foi transformado por Jesus. E é isso que nos une. Lembre-se da sua transformação e do testemunho precioso que Deus agora pode usar para impactar a vida das pessoas. Esse é o reino de Deus, queridos. Mas o que é precioso no Evangelho do Reino de Deus é que ele não só nos transforma e nos une, mas nos dá o grande privilégio de servir ao Senhor. Em último lugar, nós vemos que o reino de Deus nos chama a servir com gratidão e com os nossos recursos. No final do texto, nós vemos que essas mulheres, Joana, mulher de Cusá, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, diz o texto, lhe prestavam assistência com seus bens. O texto termina com uma lição muito prática e muito poderosa para nós. O verbo usado aqui nos mostra a ideia do serviço. Quando diz aqui que elas prestavam assistência, o termo ele carrega essa forte conotação de serviço sacrificial e abnegado, que é muito comum nas práticas do ministério. Mas a ideia do texto aqui de serviço, ela está ligado como se fosse ao diaconato. É interessante, eu estou agora, aqui na igreja nós temos o nosso projeto de judô, e eu estou lá estudando porque essa semana tem exame de faixa. E eu vou fazer o exame de faixa essa semana. E aí o sensei Fernando estava me falando sobre um golpe que a gente precisa aplicar, que ele fala assim, para você lembrar desse golpe, você lembra do diaconato, porque você aplica ele assim, Tudo bem que você vai estrangular o indivíduo, né? Mas aí você é com as mãos para cima, é a mão que serve. Eu falei assim, boa analogia, você estrangula o seu adversário com a mão que serve. Eu lembro do diácono, porque o nome em japonês é muito parecido com a ideia do diaconato. E a ideia aqui do texto é a mão que serve, não para, como no judô ali, aplicar um golpe, mas é a mão que serve ao ministério, ao reino de Deus. Denota não apenas um serviço físico, mas um serviço que nos envolve como um todo espiritualmente falando, para a propagação ativa do Evangelho. E o serviço das mulheres a Jesus é descrito como algo que não se limitava apenas a um apoio moral, uma presença física, mas diz o texto que elas ajudavam com os seus bens. Elas serviam com os seus bens. O que implica, de alguma forma, que essas mulheres estavam contribuindo para o financiamento dessas viagens do ministério de Jesus, dessas atividades de Jesus e dos seus discípulos. E esse ato de serviço material é um reflexo, sabe do quê, querido? Da transformação espiritual que elas experimentaram. É um sinal da adesão prática à missão de Jesus.
A frase aqui no texto, com os seus bens, ressalta o compromisso dessas mulheres, não apenas de seguir a Jesus porque Jesus as transformou, mas de seguir a Jesus com generosidade, com uma ação concreta. Então a contribuição delas destaca o ensino de que o Evangelho, ele exige uma resposta total. Não apenas de palavras, de pensamentos, mas ele exige também ações práticas. Essas mulheres, meus irmãos, não apenas seguiam a Jesus, elas também investiam seus recursos para sustentar o ministério de Jesus. É isso que está dizendo o texto. As quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Elas reconheceram que tudo que elas possuíam não era delas, mas era de Deus. Então o seu serviço era uma resposta natural à transformação que elas experimentaram. A sua generosidade era consequência clara e evidente daquilo que Deus fez na vida delas. O coração grato delas se traduzia em generosidade. E qual é o remédio para a avareza, querido? Generosidade. Essa verdade ecoa em nós, meus irmãos. Tudo que nós temos, tudo que você tem, tempo, talentos, trabalho, saúde, recursos materiais. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem lhe deu isso foi o Senhor. E quando você entende isso, você não vai ter dificuldade com dízimo, você não vai ter dificuldade com oferta. E nós estamos falando disso de uma perspectiva muito clara e bíblica, para o sustento e a expansão do reino do Senhor. Ele nos chama para usar o nosso tempo, os nossos talentos, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, a nossa vida, os nossos recursos, para a glória de Deus e para o avanço do reino de Deus. E quando você entende aquilo que Deus fez na sua vida, que foi transformar você, foi colocar você na família da fé, você vai se dispor a servir ao Senhor. Com tudo que você tem e com os seus recursos. Então, querido, a gente sempre escuta esse negócio, né? Diz que a última coisa que o crente converte é o bolso. Querido, seja generoso, porque você não está dando para a igreja. Ah, mas, nossa, dar o dízimo, pastor. Olha, na situação que a gente está, pagando 27,5% de imposto, né? O governo pega pesado em mais 10% de dízimo, não dá não. Querido, a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis ao Senhor. E você, quando entrega o seu dízimo, quando você entrega a sua oferta, você não está entregando para a igreja, para o conselho, para o pastor. Você está fazendo para a expansão do reino de Deus e para a glória de Deus. Em primeiro lugar, para glorificar o Senhor. Porque você entende que aquilo que você tem não é seu. Você é apenas um mordomo. Por isso, querido, eu tenho que convidar você, e tenho a obrigação de convidar você a reavaliar a sua vida. Avaliar o seu coração. Deus transformou você, meu irmão? Deus mudou o seu coração? Se Deus mudou o seu coração, se Deus transformou a sua vida, você tem feito como essas mulheres que serviam a Jesus, que andavam com Ele e serviam com tudo que elas tinham, inclusive com os seus recursos materiais, com seus bens. Você participa financeiramente com os recursos para a propagação do Evangelho? Você é fiel a Deus respondendo ao Senhor com generosidade? E querido, fique muito tranquilo quanto a isso, porque essa é uma realidade que quem cuida disso é que sabe. Só para você ter uma ideia. O conselho não sabe quem são os dizimistas da igreja. Quem sabe é a tesouraria. Porque você entrega o dízimo para a tesouraria, então ela não tem como não saber. Alguém tem que saber. Então eu fico muito tranquilo em dizer isso aqui. Porque eu não estou apontando dedo para ninguém. Mas eu quero perguntar para você. E você responde no seu coração. E nós não obrigamos ninguém aqui a pagar dízimo, não. Porque aqui você não paga dízimo. Você devolve aquilo que é do Senhor.
Então fique muito em paz, porque o pastor, o senhor foi olhar lá a lista e está falando para mim. Não estou falando para você não. Eu estou falando para a igreja que Deus me colocou para pastorear. Irmão, você é dizimista? E essa resposta você tem que dar a você mesmo e diante de Deus. Você é generoso? Você é alguém que participa do reino de Deus? Faça essa pergunta. Meu tempo, minhas habilidades, meus recursos estão sendo investidos no reino de Deus? Tome hoje a decisão de fato, ser alguém que participa, como essas mulheres participaram, com a sua vida e com os seus recursos. Esse texto, meus queridos, nos apresenta essas verdades fundamentais. O reino de Deus ele é proclamado com urgência, com prioridade. Ele transforma a vida de pessoas e nos une. E ele nos chama a servir com gratidão e com os nossos recursos. Quais as implicações práticas para a minha vida agora? Aqui agora, hoje? Primeiro, siga o exemplo de Jesus. Siga o exemplo de Cristo. Leve a mensagem como prioridade na sua vida, onde você estiver. Segundo, celebre a transformação de Deus, aquilo que Deus realizou na sua vida e valorize o lugar onde Ele colocou você. As pessoas, os relacionamentos. Ontem nós tivemos um momento muito precioso com irmãos e irmãs no encerramento do trabalho da nossa UCP, da União de Crianças Presbiterianas. Passamos um dia maravilhoso ontem. Quem não foi, sinto em dizer que você perdeu um dia maravilhoso. Descobrimos churrasqueiros novos que vão abençoar a gente aí, Rodrigo, André. Eu fui lá tudo preparado para fazer o churrasco. A hora que eu cheguei lá, tinha profissionais. Eu falei, pronto, não preciso nem colocar a mão no negócio. Foi uma bênção, uma bênção. Criançada brincando, os pais ganhando dos filhos na competição, e foi um tempo precioso. Como é maravilhoso isso, queridos. Como é precioso experimentar essa comunhão que nós temos em Cristo. Então celebre essa transformação. E por último, querido, sirva a Deus com gratidão, com intencionalidade, investindo os seus recursos, os seus bens no avanço do reino. O desejo do meu coração é que o Senhor nos ajude a viver para o reino de Deus, com a mesma paixão, amor e dedicação que nós vemos em Cristo, que nós vemos nos seus discípulos, porque eu e você somos discípulos de Jesus. Queridos, nós queremos impactar esse bairro. Para isso nós precisamos priorizar a pregação do Evangelho, nós queremos impactar a nossa cidade, nós queremos impactar o mundo. Mas passo a passo nós vamos andando neste movimento. Então, querido, que eu e você possamos viver proclamando as boas novas, unidos no corpo de Cristo, servindo com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, para que o nome dele seja exaltado e glorificado, e para que a gente veja pessoas como Maria Madalena, oprimida, vivendo escravizada, como estava vivendo, sendo libertas. Que a gente veja mulheres como Joana, Susana e muitas outras sendo libertas, e homens, famílias sendo libertas, para que o reino do Senhor seja cada vez mais expandido e o Senhor chame aqueles que são os seus. E quem é que Deus vai usar para isso? Você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.